Eu vou estar ajudando um amigo aqui, explicando ele o que é módulo térmico, né? Me pediu uma ajuda. Então, quando a gente fala então em módulo térmico, né? Então a gente está calculando o módulo da peça para depois a gente realizar a alimentação dela, né? Através de maçalotes. Então, o módulo térmico, né? Forma essa apostila aqui. Então, para determinar o módulo de resfriamento é necessário calcular a relação volume sobre área, né? V volume, essa é a área. Lembrando que V é o volume e essa é a superfície que contribui para o resfriamento. Então é a superfície que tem contato, no caso, com a areia. A gente está falando sobre modo sobre a areia aqui. Então tá, aqui é só um exemplo, né? Eu vou estar mostrando ali com imagens. Então o volume especificamente é, ó, o módulo térmico seria isso, né? O volume sobre a área. Então tem alguns livros aqui, não, esse método Vlodar aqui, acho que é um dos métodos mais utilizados. Então é o volume da peça e a área de resfriamento da peça. Então tem alguns exemplos aqui que ele dá, ele cita aqui. Então só vou passar aqui. Então aqui alguns métodos que ele simplificado que ele dá, né, para se calcular os módulos, né. Então se é uma chapa, né, aresta D sobre 2, módulo de barra, perfil, A vezes B. Então, essas aqui são as formas simplificadas, né? Que ele cita ali para se calcular o módulo. Aqui também, nessa apostila aqui, eu tenho outras formas simplificadas, né? Que é, então, se eu tiver uma esfera, né? Seria o diâmetro sobre 4, o cubo, né? Seria a minha aresta sobre 6. Quando eu tenho placas infinitas, né? A minha espessura sobre 2. Quando eu tenho anéis, né, é a minha seção, né, sobre o meu perímetro. Então, tarugos infinitos, né, seria meu diâmetro sobre 4. Então, aqui tem alguns exemplos. Até nessa apostila, ele cita um valor de correção aqui, que é esse ômega aqui. Mas na prática, pelo que eu tenho visto aí, não é muito usado. Só calculado o volume sobre a área mesmo. Então aqui eu vou dar um exemplo aqui então. Então aqui, se eu tenho um cubo aqui, né? Então eu fiz um desenho de um cubo aqui, né? De 100 por 100 por 100. Então ele tem o volume dele, né? 1000 centímetros cúbicos e a minha área 600 centímetros cúbicos. Então toda a minha área aqui, né, sobre o meu volume. Então se eu fizer a divisão ali do meu volume, que é 1000 dividido pela minha área, então eu vou ter um módulo de 1,6, né? Se eu pegar a minha aresta, que é 100 dividido por 6, então é que está em milímetros, né? Eu vou pegar em centímetros. Então 10 dividido por 6, né, que é em centímetros, daria 1,6. Então por isso aquela fórmula é simplificada, certo? Então aqui a minha esfera, então eu fiz uma esfera também, né, com o mesmo volume. E depois fiz também um cilindro com o mesmo volume e a mesma massa, né? Então eu determinei o meu volume desse, meu cubo, depois através da fórmula, né, do volume da esfera, como eu tenho o meu volume, eu achei o raio para mim achar o mesmo volume. E aqui a mesma coisa, né? Então pela fórmula do meu cilindro de volume, se eu tenho um volume já conhecido, se eu usar a fórmula do volume de um cilindro, eu consigo achar o diâmetro correto para ficar no mesmo volume, certo? Aqui é um disco
mas isso eu vou mostrar na parte 2. Então tá, então para mim fazer o cálculo do meu módulo seria isso, né? Volume sobre área. E aqui são algumas fórmulas, né, simplificadas que podem ajudar no dia a dia. E também, né, eu fiz isso através do software, né? Então eu usei um software de simulação para ver se os módulos, aqui, né, no caso a gente está calculando o módulo geométrico, né? E se eu fizer no software, eu vou calcular lá o módulo térmico, né? Então, pelo módulo térmico lá, né, até tem aqui uma explicação que eu tirei do software, né? Eu estou usando o software Magma, né? Então, essa minha relação que lá é esse feed mode aqui, né? Então ele cita lá, ó, em comparação com o modo geométrico, né? O modo térmico ele leva em conta os efeitos de borda de areia. Então, ou seja, ele leva em conta o efeito extremidade, né? E resfriamentos, o que leva a uma diminuição ou aumento das superfícies do fundido. Então, esse meu modo geométrico, né, ele leva em conta o meu efeito extremidade, né, que no caso seria mais próximo do meu real. E agora eu vou mostrar o módulo, né, o mesmo módulo que eu achei no modo geométrico em comparação com o software. Então aqui é aquele termo lá que eu estava lendo, eu tirei da ajuda do software, né? Então tá aqui. Então esse meu cubo aqui, né? Então o material não importa, né? Vai dar o mesmo, né? Então foi um GGG 50, temperatura de 380, essa composição. Apesar que isso não importa, né? Vez de calcular o módulo, né? Então o módulo que eu encontrei aqui, veja aqui, ó, naquele cubo lá que era 1.6, né? Aqui no software eu encontrei 2.1. Então assim, já dá uma diferença, né? Pra gente calcular o massalote, né? Nesse caso aqui, né? Teria um módulo maior, né? Mas nem sempre é assim. Geralmente, quase sempre vai dar um módulo menor. Então tá ali. Então naquele centro ali térmico ali, né? Eu vou ter o meu módulo de 2.1, conforme a escala aqui, né? E ali meu ponto quente, né? E veja que aqui, ó, ele está levando em conta o efeito extremidade, né? Então a minha solidificação é direcionada toda para o centro, né? Certo? Depois foi a esfera, né? Então aqui eu tenho um diâmetro aqui de 124, né? Vou colocar 12 ali, seria 12 no caso, dividido por 6, que daria um módulo de 206. Então, utilizando isso aqui, ó, diâmetro dividido por 4. Na verdade seria 3.1, né? Que eu dividi por 6. Então seria diâmetro dividido por 4. Que é isso aqui, ó. Que seria o meu 124, mas passando para centímetro, né? Ficaria 12.4 dividido por 4. Então eu teria um módulo nessa minha esfera de 3.1. Então vejo que na esfera, com o mesmo volume, eu tenho um módulo maior, né? Então por isso que eu já vi alguns trabalhos ali que se usar massalote esférico, a gente consegue usar um massalote com uma menor quantidade de massa, né, de metal, e ele consegue alimentar a mesma região que um outro massalote cilíndrico com um maior volume.
Tem um trabalho ali, eu posso estar mostrando depois. Então aqui, vindo aqui no aqui, então o módulo da minha esfera na minha simulação. Então o material é o mesmo, né? Temperatura, tudo igual. Então veja ali, ó. Aqui eu já achei um módulo, meu módulo maior de 1.99. Acho que dá uma diferença bem grande, né? Então ponto quente lá no centro, né? Então aqui a minha fração líquida, né? Aqui está mostrando onde eu tenho metal líquido, né? Porcentagem de metal líquido. Então vejo que lá no centro ainda eu tenho uma pequena quantidade de metal líquido, né? Eu vejo que nesse caso deu uma diferença bem grande, né? E aqui o meu cilindro, né? Então vamos lá na simulação. É o 3 aqui. Então aqui o mesmo caso, o material, né? Temperatura, tudo igual. Então aqui, o módulo maior que eu achei na minha escala, né, foi 1.85. Então esse meu módulo vai estar bem no centro lá, né? Essa área mais destacada. Meu ponto quente também, né? Vai estar lá no centro. E se eu pegar pelo... Aqui seria o que? Diâmetro dividido por 4. Certo? Tarugos infinitos aqui. Então se eu pegar aqui o meu diâmetro é 112 milímetros, né? Que seria 11 centímetros. Então daria um módulo de 2.82, um módulo geométrico, né? E aqui, voltando aqui, ó, o módulo de 1.85. Então assim, tem uma diferença bem grande, né? Entre o módulo geométrico e o módulo térmico, né? Então, questão do software, né? Então ele nos auxilia, né? Para a gente calcular esses módulos geométricos, né? Aqui de forma rápida, né? Sem cálculos, né? Mas para quem não faz uso de software, né? Então se usa o método geométrico, né? E aqui são alguns exemplos. Então a gente calcula o volume sobre área, né? Então para se calcular o módulo geométrico, volume sobre área, né? Certo? Espero que tenha contribuído aí. Se quem tiver algum questionamento, só comentar aí no vídeo que depois eu respondo.